Lição 1. Ultimamente, tenho-me sentido um pouco preocupado com o nosso relacionamento. Ana, está tudo bem. Você parece um pouco preocupado. Oi, John. Sim, tenho-me sentido um pouco preocupado com o nosso relacionamento ultimamente. Oh não, o que está incomodando você? Bem, eu sinto que não estamos passando tanto tempo juntos quanto costumávamos. Parece que nós dois estamos sempre ocupados com o trabalho e outros compromissos. Eu entendo como você se sente. É verdade que nós dois estamos bastante ocupados ultimamente. Mas quero que saiba que você ainda é muito importante para mim. Agradeço isso, John. É só que sinto falta do tempo de qualidade que costumávamos ter, parecia que estávamos mais conectados. Também sinto falta disso, Ana. Talvez possamos fazer um esforço consciente para priorizar nosso tempo juntos. Poderíamos planejar encontros noturnos regulares ou encontrar atividades que ambos gostemos. Parece uma boa ideia. Seria bom ter um tempo dedicado apenas para nós dois. Definitivamente. E a comunicação é fundamental. Se você precisar de algo específico de mim ou se tiver alguma dúvida, entre em contato. Quero que possamos conversar aberta e honestamente uns com os outros. Obrigado, John. Fico feliz que possamos ter essa conversa. Acho importante abordarmos essas preocupações e trabalharmos juntos para fortalecer nosso relacionamento. Eu concordo totalmente, Ana. Os relacionamentos exigem esforço e compreensão de ambos os lados. Estou comprometida em fazer do nosso relacionamento uma prioridade. Isso significa muito para mim, John. Acredito que podemos superar essa fase difícil e sair mais fortes do outro lado. Eu também, Ana. Vamos nos apoiar, nos comunicar abertamente e fazer as mudanças necessárias para garantir que nosso relacionamento prospere. Podemos fazer isso juntos. Fico feliz que estejamos na mesma página, John. Obrigado por ouvir e estar disposto a trabalhar em nosso relacionamento. Eu te amo. Eu também te amo, Ana. Vamos superar isso juntos. Lição 2. Estou me sentindo muito desmotivado para estudar para o próximo exame. Ana, estou me sentindo muito desmotivada para estudar para o próximo exame. Eu simplesmente não consigo encontrar a motivação para começar. Eu entendo como você se sente, John. Às vezes, estudar pode parecer cansativo, especialmente quando não temos motivação. Mas lembre-se de que é importante manter o foco e fazer o nosso melhor. Eu sei que você está certa, Ana. Eu simplesmente não consigo me livrar dessa falta de motivação. Você tem alguma dica sobre como voltar aos trilhos? Bem, uma coisa que me ajuda é dividir o material de estudo em partes menores e gerenciáveis. Parece menos opressor dessa forma e eu posso lidar com uma peça de cada vez. Isso parece uma boa abordagem. Estive examinando todo o programa e tem sido assustador. Dividi-lo em partes menores pode torná-lo mais viável. Exatamente, John. Comemore pequenas vitórias ao longo do caminho. Ao concluir uma sessão ou atingir uma meta de estudo, recompense-se com algo de que goste, como uma pequena pausa ou uma guloseima. É uma ótima ideia. Costumo esquecer de me recompensar por progredir. Pode ser um bom motivador receber essas pequenas recompensas ao longo do caminho. Outra coisa que me ajuda é encontrar uma rotina de estudos que funcione para mim.
Estabelecer um cronograma e um ambiente de estudo consistentes pode facilitar a adoção da mentalidade certa. Eu realmente não pensei nisso. Eu costumo estudar sempre que tenho tempo, mas talvez ter uma rotina definida me dê mais estrutura e me ajude a me concentrar. Vale a pena tentar, John. Ter um horário e um local de estudo dedicados pode sinalizar para seu cérebro que é hora de se concentrar. Além disso, tente eliminar as distrações durante esse período, como desligar o telefone ou encontrar um espaço silencioso. Vou tentar. Sei que me distraio facilmente com notificações e mensagens. Criar um ambiente livre de distrações definitivamente me ajudará a me concentrar melhor. Por fim, lembre-se de seus objetivos e por que você está estudando em primeiro lugar. Visualize os benefícios de sair bem no exame e como isso contribuirá para seu sucesso futuro. Você está certa, Ana. Manter meus objetivos em mente pode fornecer a motivação de que preciso. Quero-me sair bem neste exame para abrir oportunidades para a minha carreira. Esse é o espírito, John. Seja positivo e acredite em si mesmo. Você tem o conhecimento e as capacidades para ter sucesso. Dê um passo de cada vez e eu estarei aqui para apoiá-lo ao longo do caminho. Obrigada, Ana. Seu apoio significa muito para mim. Já me sinto mais motivado. Vou começar a detalhar o material e estabelecer uma rotina de estudos imediatamente. Isso é fantástico, John. Eu tenho fé em você. Lembre-se de que você é capaz de realizar grandes coisas. Boa sorte com seus estudos e não hesite em entrar em contato se precisar de ajuda. Agradeço isso, Ana. Com certeza entrarei em contato se precisar de ajuda. Obrigado novamente por seu incentivo. Estou pronto para fazer esse exame com um renovado senso de motivação. Lição 3: Definir algumas metas claras para o próximo ano. Ei, Ana, estou pensando em estabelecer algumas metas claras para o próximo ano. O que você acha? Oi, John. Parece uma ótima ideia. Ter metas claras pode nos dar direção e motivação para trabalhar em prol de algo significativo. Em que tipo de metas você está pensando? Bem, eu quero me concentrar na minha carreira e crescimento pessoal. Ultimamente, tenho-me sentido um pouco estagnada e acho que estabelecer metas claras me ajudará a me manter motivado e no caminho certo. Essa é uma abordagem fantástica, John. É importante nos desafiarmos continuamente e nos esforçarmos para melhorar. Em quais áreas específicas de sua carreira e vida pessoal você quer se concentrar? Em minha carreira, quero assumir mais responsabilidades de liderança e aprimorar minhas habilidades em gerenciamento de projetos. Também quero melhorar minhas habilidades de comunicação e networking. Pessoalmente, quero priorizar minha saúde e condicionamento físico fazendo exercícios regularmente e comendo de forma mais saudável. Esses são objetivos excelentes, John. Ser um líder forte e melhorar suas habilidades definitivamente abrirá novas oportunidades para você. E cuidar da saúde é essencial para o bem-estar geral. E quanto a mim? Você tem alguma sugestão para meus objetivos? Com certeza, Ana. Para sua carreira, você pode considerar buscar oportunidades de desenvolvimento profissional ou assumir novos desafios no trabalho. Pessoalmente, você pode se concentrar em um hobby ou paixão que lhe traga alegria e satisfação. É importante encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Agradeço suas sugestões, John.
Acho que vou dar uma olhada em alguns cursos ou workshops relacionados à minha área. E eu sempre quis aprender a tocar um instrumento musical. Essa pode ser uma meta pessoal divertida para mim. Isso é fantástico, Ana. Aprender um instrumento musical pode ser uma ótima maneira de relaxar e se expressar. Tenho certeza que você vai gostar. Definir metas juntos também nos permitirá apoiar e motivar uns aos outros ao longo do caminho. Você está absolutamente certo, John. Ter metas compartilhadas fortalecerá nosso vínculo e criará um senso de parceria. Podemos celebrar as conquistas uns dos outros e incentivar quando as coisas ficam difíceis. Definitivamente, Ana. Vamos fazer um plano para revisar nosso progresso regularmente e fazer os ajustes necessários. Vamos nos responsabilizar e torcer uns pelos outros enquanto trabalhamos em prol de nossos objetivos. Parece um plano, John. Estou animado para ver o que podemos alcançar juntos no próximo ano. Vamos nos apoiar mutuamente e fazer de 2024 um ano de crescimento e realizações. Eu não poderia estar mais de acordo, Ana. O objetivo é estabelecer metas claras, abraçar novos desafios e aproveitar ao máximo o próximo ano. Sou grato por ter você ao meu lado. Felicidades, John. Vamos fazer com que seja um ano inesquecível. Lição 4. Em vez disso, quero ler mais livros. Ei, Ana, estou pensando em quanto tempo passo navegando no meu telefone. Em vez disso, quero ler mais livros. O que você acha? Oi, John. É uma ótima ideia. Ler livros pode ser uma ótima maneira de relaxar, aprender e expandir nossa imaginação. Acho que é uma boa opção passar menos tempo em nossos telefones e mais tempo com livros. Eu concordo totalmente, Ana. Sinto que passo muito tempo navegando sem pensar nas mídias sociais ou navegando na internet. Quero fazer um esforço consciente para me desconectar do meu telefone e mergulhar em um bom livro. É definitivamente um desafio nesta era digital, mas acredito que podemos fazer isso. A leitura de livros pode nos oferecer muito mais profundidade e conhecimento em comparação com o conteúdo fugaz que encontramos em nossos telefones. É uma ótima maneira de ampliar nossos horizontes e explorar novas ideias. Com certeza, Ana. Sinto falta da sensação de me perder em uma história cativante ou de obter ideias de um livro instigante. Acho que é importante para nosso crescimento pessoal e estimulação intelectual. Eu não poderia estar mais de acordo, John. Ler livros também pode melhorar nosso foco e concentração. Isso nos permite nos desconectar das distrações constantes de nossos telefones e realizar uma atividade mais imersiva e consciente. Esse é um ótimo ponto, Ana. Percebi que minha capacidade de atenção diminuiu com todas as distrações digitais. Ler livros pode nos ajudar a treinar nossa mente para se concentrar por períodos mais longos e mergulhar em uma história ou tópico. Exatamente, John. E não esqueçamos a alegria e o relaxamento que a leitura pode trazer. É uma atividade pacífica e agradável que nos permite escapar da agitação da vida cotidiana. É verdade, Ana. Quero criar o hábito de reservar um tempo dedicado para ler todos os dias. Talvez possamos até escolher um livro para ler juntos e discuti-lo depois. Isso parece maravilhoso, John. Ler juntos não só nos ajudará a permanecer motivados, mas também nos dará a oportunidade de nos conectarmos e nos unirmos por meio de histórias ou ideias compartilhadas. Pode ser uma experiência divertida e enriquecedora. Estou empolgada com isso, Ana. Vamos nos comprometer a ler mais livros e limitar o uso do telefone.
Podemos criar um canto de leitura aconchegante em nossa casa e torná-lo parte de nossa rotina diária. Estou pronto, John. Vamos priorizar os livros e torná-los uma parte valiosa de nossas vidas. Acredito que isso nos trará muita alegria, conhecimento e uma sensação de satisfação. Felicidades, Ana. Um brinde a um futuro repleto de histórias cativantes, crescimento pessoal e alegria de ler. Lição 5. Uma boa relação de trabalho com meu chefe e colegas. Oi, Ana. Eu queria falar com você sobre ter uma boa relação de trabalho com meu chefe e colegas. O que você acha de construir relacionamentos fortes no local de trabalho? Oi, John. Construir bons relacionamentos com seu chefe e colegas é crucial para um ambiente de trabalho positivo. Ela promove o trabalho em equipe, a cooperação e a satisfação geral no trabalho. Quais aspectos específicos de suas relações de trabalho você está interessado em discutir? Bem, quero estabelecer uma comunicação aberta com meu chefe e colegas. Acredito que uma comunicação clara e honesta é fundamental para construir confiança e compreensão. Quero ser capaz de expressar minhas ideias e preocupações abertamente e ouvir ativamente os outros. Essa é uma ótima abordagem, John. A comunicação aberta cria um ambiente de apoio e colaboração. Ele permite que todos contribuam com suas ideias e perspectivas, levando a uma melhor tomada de decisões e resolução de problemas. Com certeza, Ana. Também quero mostrar respeito e gratidão por meu chefe e colegas. Reconhecer seus esforços e contribuições pode ajudar muito na construção de relacionamentos positivos. Quero criar uma cultura de respeito e apoio mútuos. Essa é uma mentalidade fantástica, John. Expressar gratidão e reconhecer o trabalho árduo de seu chefe e colegas pode fortalecer suas conexões e promover um senso de camaradagem. Isso ajuda a criar um ambiente de trabalho positivo. Também quero ser um membro de equipe confiável e solidário. Quero ser alguém em quem meus colegas possam confiar e oferecer minha ajuda quando necessário. Construir relações de trabalho sólidas envolve apoiar uns aos outros e trabalhar juntos em prol de metas compartilhadas. Essa é uma ótima atitude, John. Ser um membro de equipe confiável que oferece apoio e cooperação ajuda a criar confiança e promove um senso de união. É importante lembrar que alcançamos mais quando trabalhamos juntos. Definitivamente, Ana. Por fim, quero estar aberto a comentários e críticas construtivas. Acredito que receber feedback com a mente aberta e usá-lo para melhorar mostra minha dedicação ao crescimento pessoal e profissional. Também ajuda a fortalecer o relacionamento com meu chefe e colegas. Esse é um ponto excelente, John. Estar aberto ao feedback mostra humildade e vontade de aprender. Isso cria um ambiente em que todos se sentem à vontade para compartilhar seus pensamentos e ideias, levando à melhoria contínua. Fico feliz que você Absolutamente, concorde, John. Ana. Construir Acho relações que, de ao me trabalho concentrar na sólidas exige comunicação tempo e aberta, no esforço, respeito, mas vale a no apoio e pena. na receptividade ao feedback, Aumenta a posso satisfação e a construir fortes produtividade relações no de trabalho com trabalho. meu chefe e colegas. Tenho certeza de que, É com sua importante criar mentalidade um ambiente de positiva e trabalho positivo e dedicação, você colaborativo. criará um ótimo ambiente de trabalho para você e para as pessoas ao seu redor. Obrigado pelo seu apoio, Ana. Agradeço o seu incentivo. Vamos continuar aprendendo e crescendo juntos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Estamos aqui para construir relações de trabalho sólidas e alcançar o sucesso em nossas carreiras. Felicidades, John. Sou grato por ter você como meu parceiro nessa jornada.
Vamos apoiar uns aos outros e buscar a excelência em nossas relações de trabalho. Lição 6. Estou tão cansado agora. Oi, Ana. Eu só queria que você soubesse que estou muito cansado agora. Acho que vou terminar a noite e ir para a cama. Oi, John. Eu entendo perfeitamente. É importante ouvir seu corpo e descansar o que você precisa. Uma boa noite de sono pode fazer maravilhas pela sua energia e bem-estar geral. Você está absolutamente certa, Ana. Tive um longo dia e posso sentir meus níveis de energia diminuindo. Sei que uma boa noite de sono me ajudará a recarregar as energias e me preparar para um novo dia amanhã. Essa é uma decisão sábia, John. O sono desempenha um papel vital em nossa saúde física e mental. Ele permite que nosso corpo se repare e rejuvenesça e também ajuda a melhorar nosso foco e nossas habilidades cognitivas. Eu não poderia estar mais de acordo, Ana. Acho que quando estou bem descansado, sou mais produtivo e tenho uma mente mais clara. É incrível o quanto uma boa noite de sono pode impactar positivamente nosso desempenho e humor geral. Realmente é, John. Então, vá em frente e pegue o resto que você precisa. Certifique-se de criar um ambiente de sono confortável e relaxante e tente se desconectar de qualquer tela antes de dormir. Isso pode ajudar a sinalizar ao seu corpo que é hora de relaxar e se preparar para dormir. Obrigado pelo lembrete, Ana. Definitivamente vou manter isso em mente. Vou criar um ambiente calmo e aconchegante e evitar atividades estimulantes antes de dormir. É importante me preparar para uma boa noite de sono. Esse é o espírito, John. Lembre-se de priorizar o autocuidado e se permitir descansar. Cuidar do seu bem-estar é essencial para a sua saúde e felicidade em geral. Durma bem e eu vou falar com você amanhã. Obrigada, Ana. Agradeço sua compreensão e apoio. Tenha uma boa noite também, e falarei com você em breve. Lição 7. Fiz algumas mudanças e estou curioso para saber se você as notou. Olá, Ana. Eu queria perguntar se você notou algo diferente na casa hoje. Fiz algumas mudanças e estou curioso para saber se você as notou. Oi, John. Oh, estou intrigado. Entrei e saí o dia todo, mas deixe-me dar uma olhada mais de perto. Entendo. Você reorganizou a mobília da sala, não é? Parece ótimo. Sim, você entendeu, Ana. Achei que era hora de uma pequena mudança e queria criar um layout diferente para um visual novo. Fico feliz que você tenha notado e gostado. É definitivamente uma boa mudança, John. Acho que o novo arranjo abre o espaço e o torna mais convidativo. Bem feito. Obrigada, Ana. Agradeço o seu feedback. Às vezes, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sensação de um ambiente. Fico feliz que tenham um impacto positivo. Absolutamente, John. Isso mostra que você presta atenção aos detalhes e tem um bom olho no design. É sempre revigorante ver um espaço transformado de forma simples e eficaz. Falando em mudanças, você já limpou a cozinha? Lembro que conversamos sobre nos revezarmos nas tarefas domésticas e queria ter certeza de que não perderia minha vez. Sim. Eu limpei a cozinha hoje cedo. Achei que era minha vez com base em nosso acordo, então cuidei disso. Mas obrigado por verificar, John.
É ótimo estarmos cumprindo nossas responsabilidades compartilhadas. Isso é maravilhoso, Ana. Agradeço o seu esforço e por manter as coisas organizadas. É importante mantermos um espaço de convivência limpo e arrumado juntos. Absolutamente, John. Ao compartilhar as tarefas domésticas, podemos criar um ambiente de vida harmonioso e reduzir a carga de trabalho para nós dois. Tudo gira em torno do trabalho em equipe. Eu não poderia estar mais de acordo, Ana. O trabalho em equipe torna tudo mais fácil e agradável. Sou grato por ter você como meu parceiro na manutenção de nossa casa. Da mesma forma, John. É um prazer compartilhar essas responsabilidades com você. Vamos continuar nos comunicando e apoiando uns aos outros para manter nosso espaço de vida limpo e confortável. Definitivamente, Ana. Juntos, podemos criar uma casa aconchegante e bem conservada. Obrigado novamente por perceber as mudanças e por cuidar da cozinha. Eu valorizo nosso trabalho em equipe. Você é bem-vindo, John. É um prazer. Vamos continuar com o bom trabalho e aproveitar nossa linda casa. Lição 8. Obrigado por recomendar aquela livraria para mim. Oi, Ana. Eu só queria agradecer por recomendar aquela livraria para mim. Eu o visitei ontem e foi fantástico. Oi, John. Você é bem-vindo. Fico feliz em saber que você gostou da livraria. O que você gostou sobre isso? Bem, antes de tudo, o ambiente era tão aconchegante e convidativo. Tinha uma ampla seleção de livros e passei horas explorando diferentes gêneros. Também encontrei alguns livros que estou querendo ler há algum tempo. É maravilhoso ouvir isso, John. Fico feliz que você tenha achado o ambiente acolhedor e que eles tivessem os livros nos quais você estava interessado. Você encontrou alguma joia escondida ou descobriu novos autores? Absolutamente, Ana. Me deparei com um livro de um novo autor do qual nunca tinha ouvido falar, e a sinopse me intrigou. Decidi experimentá-lo, então estou ansioso para mergulhar nisso em breve. É sempre empolgante descobrir novos autores e expandir meus horizontes de leitura. Isso é fantástico, John. Explorar novos autores e gêneros é uma das alegrias de visitar livrarias. É como embarcar em uma aventura nas páginas de um livro. Fico feliz que você esteja disposto a tentar algo novo. Definitivamente, Ana. Sua recomendação foi correta, e eu agradeço. É sempre bom ter uma fonte confiável para recomendações de livros. Estou animado para continuar explorando a livraria e descobrir mais tesouros literários. Estou feliz em ouvir isso, John. É um prazer compartilhar recomendações e ajudá-lo a encontrar leituras agradáveis. Os livros têm uma forma de nos transportar para mundos diferentes e enriquecer nossas vidas. Certamente que sim, Ana. Sou grato por sua orientação e espero discutir os livros que lemos no futuro. É sempre bom compartilhar nossos pensamentos e ideias. Absolutamente, John. Estou animado para ouvir sua opinião sobre os livros que você escolheu. Vamos continuar trocando recomendações e tendo discussões significativas sobre literatura. É uma ótima maneira de se conectar e aprender uns com os outros. Concordo, Ana. Obrigado novamente por me indicar a direção certa. Definitivamente vou visitar aquela livraria com mais frequência. Aqui estão muitas outras aventuras literárias.
Você é bem-vindo, John. Estou feliz por poder ajudar. Felicidades para descobrir novos mundos por meio de livros. Aproveite sua leitura e vamos continuar conversando sobre livros. Lição 9. Você se importou se eu compartilhasse a foto que tiramos hoje no Facebook? Oi, Ana. Queria perguntar se você se importaria se eu compartilhasse a foto que tiramos hoje no Facebook. Ficou muito bom e achei que seria bom compartilhá-lo com nossos amigos. Oi, John. Eu não me importo nem um pouco. Acho que é uma ótima ideia compartilhar a foto. É sempre divertido compartilhar nossas experiências e memórias com nossos amigos nas redes sociais. É ótimo ouvir isso, Ana. Eu só queria ter certeza de que você estava confortável com isso. Acho que nossos amigos gostariam de ver a foto e é uma boa maneira de mantê-los atualizados com o que estamos fazendo. Absolutamente, John. Eu concordo que compartilhar fotos é uma boa maneira de se conectar com nossos amigos e dar a eles um vislumbre de nossas vidas. É uma forma de compartilhar momentos de alegria e criar uma sensação de união, mesmo quando estamos fisicamente separados. Fico feliz que você pense assim, Ana. Vou postar a foto então. Vou-me certificar de marcar você também para que nossos amigos também possam ver isso em seu perfil. Parece bom, John. Marcar é uma ótima ideia para que nossos amigos em comum possam encontrar facilmente a foto. Obrigado por considerar isso. Estou ansioso para ver as reações e comentários de nossos amigos. Você é bem-vinda, Ana. É importante respeitar as preferências uns dos outros quando se trata de compartilhar fotos. Fico feliz que estejamos na mesma página. Vamos em frente e compartilhar essa lembrança maravilhosa com nossos amigos. Absolutamente, John. Vamos compartilhar a alegria. Sou grato por ter capturado esse momento com você e tenho certeza de que nossos amigos também gostarão. Vamos criar e compartilhar lindas memórias. Felicidades, Ana. Obrigado novamente por estar aberto a compartilhar a foto. É outra lembrança para valorizar e uma forma de ficar conectado com nossos entes queridos. Lição 10. O popular novo jogo online. Olá, Ana. Você já ouviu falar sobre o novo jogo online sobre o qual todo mundo está falando? Acho que pode ser divertido experimentá-lo. Oi, John. Não, eu ainda não ouvi falar sobre isso. Como se chama o jogo? Conte-me mais. É chamado de AdventureCast. É um RPG multijogador em que os jogadores realizam missões, lutam contra monstros e exploram um mundo virtual juntos. Ouvi dizer que tem gráficos impressionantes e uma experiência de jogo envolvente. Oh, isso parece interessante, John. Gosto de jogar jogos que permitem colaboração e exploração. Ele está disponível em diferentes plataformas. Sim, Ana. Ele está disponível em dispositivos móveis e computadores, para que você possa escolher a plataforma mais adequada para você. Acho que é uma ótima maneira de nos divertirmos e passarmos tempo juntos virtualmente. Parece um plano, John. Estou sempre pronto para experimentar novos jogos, especialmente quando podemos jogar juntos. Vamos dar uma olhada e ver o que esse mundo virtual tem a oferecer. Incrível! Vou baixar o jogo e criar nossos personagens. Podemos embarcar em missões, nos unir a outros jogadores e ver o que podemos descobrir. Vai ser uma aventura emocionante. Conte comigo, John.
Estou ansioso para explorar o jogo com você e ver quais desafios e tesouros nos aguardam. Vamos nos certificar de agendar algumas sessões de jogo para que possamos mergulhar nesse mundo virtual juntos. Definitivamente, Ana. É importante reservar um tempo dedicado para nossas sessões de jogo. Dessa forma, podemos mergulhar totalmente no jogo e aproveitar a experiência ao máximo. Eu concordo, John. Vamos fazer disso uma atividade regular e nos divertir jogando. Não só será divertido, mas também é uma ótima maneira de nos unirmos e compartilharmos algumas risadas. Com certeza, Ana. Jogar pode ser uma ótima maneira de relaxar, se divertir e fortalecer nossa amizade. Estou animado para embarcar nessa nova aventura com você em AdventureCast. Da mesma forma, John. Vamos mergulhar no jogo e criar algumas memórias duradouras. Obrigado por compartilhar este novo e empolgante jogo comigo. É sempre bom explorar novos mundos virtuais juntos.